Já tá. Deus ainda irá falar conosco nesta noite. Ainda não acabou, né? Estenda a mão para o servo do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, aqui está o teu servo, Pai, que irá ministrar a tua palavra nesta noite. Eu sei que o Senhor já colocou a palavra no coração dele, Pai. Aquilo que não queremos, Senhor, mas aquilo que precisamos ouvir da parte do Senhor. Venha usar ele, Senhor, para pregar a tua palavra em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Amados, pode se sentar, pode se sentar. A palavra hoje é forte. Quero que todo mundo preste atenção, olhem para mim. Que assim diz o Senhor ao vaso que aqui estava, ao Senhor será usado. Assim o Senhor precisa de vasos aqui dentro, vasos lá fora em todo lugar, porque não há mais tempo. Assim como a palavra que irei falar, que o Senhor me falou no carro e antes e agora confirmou uma coisa mais forte ainda. É preciso vasos, é preciso pessoas para fazer a minha obra, e assim como tem a boa vontade, será usado. Amém? É por dias, Araída, Espiracho, Elianda, Laiana. Deus me cala. Irmã, assim o Senhor, ele fala assim para você. O Senhor, ele fica muito feliz com a obra que vocês estão fazendo, buscando alimento, alimentando os pequenos que deles são. Só que veja, peça discernimento ao Senhor. Peça sempre discernimento para quem entregar isso. Porque aquele que estou tratando, e se você levar a bênção, veja, Deus, ele está tratando, ele não quer que você leve nada a ele. E assim, aquela prova que aquela pessoa está passando, o Senhor, ele joga para você. Você pode passar por dificuldades sem você estar prestando atenção no que está acontecendo. Então peça muito discernimento por isso. E para isso, para quem irá dar essas bênçãos. Porque a honra e glória toda é do Senhor. Eu quero que aquele ímpio, que aquele que não procura o Senhor, aquele que vive na prostituição, na iniquidade, ele veja você como algo, alabasteria andar, como alguém que trouxe a bênção a ele, porque a bênção é minha. Então veja, ele primeiro pede ao Senhor, eu tiro tudo dele, para que se ele diminua sempre o máximo a dar a Ibereas, que ele se diminua a Tarai Perras e me procure. E eu levanto os vasos para levar a bênção a eles. Amém? Lembre-se sempre disso, irmãs. Lembre-se sempre disso. Irmãos, aqui vou estar falando para vocês algo forte do Senhor. Veja, que antes de começar a falar, quero falar aqui algumas coisas aqui, aqueles que estão com o coração apertado e partido. Mas veja, o Senhor é tão maravilhoso, que quando aquela viúva, Arabasteriante, que ia perder seus filhos, presta atenção, todo mundo conhece essa passagem. Quando ia perder seus filhos, e aquele profeta entrou em sua casa e falou: pegue, saia de sua casa, você precisa dos outros, assim como ela precisou. Vá a toda a vizinhança e traga todas as botijas que são vasilhas, que você possa arrumar e traga aqui. E essa mulher foi. Veja como nós precisamos dos irmãos. Veja, orem pelos outros. Amém? Preste atenção. Quando ela trouxe aquela botija, o profeta, ele pegou para fazer um milagre, assim, por Deus que mandou ele fazer, aquele profeta disse a palavra: agora entre e feche as portas. As portas fechadas, o milagre ocorreu. Com as portas fechadas. Então, se as portas estão fechadas, o milagre vai acontecer. Dá glória, porque é nesse momento que o Senhor está mais próximo de ti. É nas portas fechadas. Arabasteria. Veja, é nas portas fechadas que o Senhor está pedindo. Porque assim como o profeta falou lá em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo. Faça a obra. Primeiro procure o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Não é assim? É assim que nós aprendemos. Então, e se morrer é lucro, porque estaremos na glória, porque estamos fazendo a obra. Então, é glória. Então, não se preocupe com o amanhã, que o amanhã o Senhor te sustenta, porque vocês são vasos de Deus. Peçam e será dado. Lembre-se disso.
Mas aquele justo, peça e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta, que está lá em Mateus 7,7. Veja, as portas estarão abertas. Não importa se a porta da tua vida esteja fechada. Lembra que para acontecer o milagre dos azeites, naquela viúva lá, todas as botijas que os vizinhos emprestaram a ela, veja que você precisa das pessoas para o milagre ocorrer na sua vida. É assim mesmo. O Senhor, Ele age em vários lugares. Ele toca vários corações ao lado de vocês para, sim, a obra, o milagre acontecer na sua vida. Preste atenção nisso. Amém? Glórias a Deus. E assim o Senhor, quando eu abri a palavra, depois abri no carro e agora aqui, é algo tão forte. Meus amados, prestem bem atenção no que vou dizer aqui que é forte. E me disse, filho do homem, em Ezequiel 43, não é necessário abrir. Filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, estes são os estatutos do altar. A profecia está sendo cumprida, prestem atenção. No dia em que o farão, para oferecerem sobre ele holocausto, e para espalharem sobre ele sangue. Veja o que o Senhor aqui, apenas aqui, Ele quer dizer a vocês. O sacrifício único e último, que o Senhor não abrirá mais mão, é o único sacrifício que Ele fez pela humanidade, foi o seu Filho maravilhoso, que se chama Jesus. Dele sim derramou sangue. Aquele que nele crê, andar em santidade, mandamento, sim, o Senhor acolhe como filho, somos nós os gentios. Mas veja, agora, se derramar sangue de vós, não se preocupe, Ele está no meio de ti. É para sim acontecer e radabasturi ashiriam, e acontecer e terminar a profecia. Assim, os dias finais estão por vir. Então, a mensagem de hoje, que aqui, quando eu abrir o próximo capítulo e próximo livro, que o Senhor pediu para falar a vocês, é forte. E assim, virá muita dificuldade, virá muita peleja. Não se preocupe. Assim como eu falei, se viver por Cristo, estamos vivos, vamos viver por Ele. Agora, se morrer é lucro, não importa mais o que ocorrer. Dê glória a tudo, porque se estreitará cada caminho. Como assim o Brasil ele está com dificuldade? Isso não irá melhorar. Isso sim irá piorar. Porque a palavra diz, está nos fins dos tempos. E o Senhor, Ele diz que a profecia tem que ser cumprida. Porque vocês merecem estar com Ele. Veja bem essa palavra. Veja bem. E agora eu quero que os irmãos abram em Lucas, no capítulo 21 e no versículo 5. O sermão profético, o princípio das dores. Glórias a Deus, aleluia. Veja que assim como a palavra de ontem, ou esses dias que eu estava por aqui, minha querida Eliana, ela pegou e falou sobre Moisés, ela pregou a palavra sobre Moisés. Veja que quando o mar ele se abriu e todo aquele povo foi passando, era o fim de tudo. Se o mar se fechasse, todos ali iam morrer. Se não abrisse, o povo ia ser todo morto pelos soldados. Então é nessa hora, quando faltar na sua casa, quando você estiver na peleja e não tem mais por onde percorrer, ou para quem pedir, ore ao Senhor e a bênção. Amém? É na hora, é bem na hora, não é antes nem depois. O milagre tem hora e dia marcado para acontecer na vida de vocês. Prestem sempre atenção nisso. Tem sempre milagre, na vida daquele que procura a palavra do Senhor. Amém? Abriram? Aí em Lucas 21, lá no capítulo 21, versículo 5. O sermão profético. Irmãos, eu sou o menor de todos vocês, eu sou humano fraco, eu sou miserável, eu sou pecador, eu sou humano, e aqui eu só vim trazer a palavra do Senhor. Eu não sou nada, Senhor. Apenas o Senhor possa me usar, meu Deus, para levar a palavra a todos, para a Bahia, por Senhor.
E dizendo alguns a respeito do templo, que estava orando, de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a essas coisas que vedes, que você está vendo, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra, que não seja derribada. E perguntaram-lhe, dizendo: mestre, quando serão, pois, essas coisas que o Senhor fala, que é o fim? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Veja, que sinal. Se você for lá em Apocalipse, capítulo 5, e várias outras passagens de Apocalipse, já está acontecendo. Aquele povo que está saindo da Síria, como o povo que está sendo alarabais, indo para outro país, assim está em Apocalipse também. Continuando, disse então ele: vede que não vós enganem, porque virão muitos em meu nome, muitos profetas, muitos seguidores, dizendo ser meu, mas assim só levando bênção, e não levando ao povo a santidade. Veja, as bênçãos, elas vêm a você de acordo com a sua santidade, de acordo, de acordo com a sua oração, com o seu Jesus, com a sua procura por mim. Assim as bênçãos estarão sendo entregues. A bênção chega de acordo da medida da medida que você procura o Senhor. Lembre-se sempre dessa palavra. As bênçãos vêm de medida que tu procuras o Senhor. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não vedes, portanto, após eles. Veja que muitos se levantarão, apenas dizendo só bênçãos, mas é necessário se santificar, é necessário orar, é necessário andar uma vida reta, justa, para que nada de mal ocorra em você e tua família, para assim os anjos desçam e possam dar livramento a tu e tua casa. Veja que é necessário você se santificar, é necessário que você, esteja com o Senhor em todos os momentos. Ore constantemente, esteja com Ele, não faça coisas que desagradam o Senhor, os maus costumes. Continuando, disse então ele, versículo 9: e quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, que é o fim do tempo que está chegando, não irá melhorar. Prestem atenção, eu não vim aqui trazer algo, bênçãos, palavras de bênção a vocês, aquilo que eu queira, que eu sei da palavra, não, aquilo que o Senhor quer dizer. Veja, eu só sou vaso do Senhor aqui. É só apenas que o Senhor queira dizer, e não aquilo que eu queria falar a vocês. Eu queria falar sobre bênçãos, que você vai ter uma vida maravilhosa, isso, aquilo. Mas sim, temos que falar do que o Senhor deseja. Porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo breve. Então ele disse: levantar-se a nação contra nação, guerras, e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fome, e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Veja, grandes sinais do céu acontecerão. O último agora que eu fiquei sabendo é que os Estados Unidos, falando um pouquinho aqui a palavra, acharam uma outra lua sobre o sistema solar, que fica atrás da nossa lua. Temos duas luas. E outras coisas que estão acontecendo. Então veja que coisas estranhas estão acontecendo. E guerras. E todo aquele exílio de um país para o outro, assim como é em Apocalipse. As pessoas matando, perseguindo os apóstolos, os cristãos que lá estão no Oriente. Veja que tudo está se cumprindo. E assim, em breve, por dias, não por meses, não por anos, começará a acontecer aqui nessa terra. Aqui nessa terra. Preste atenção. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós, e vós perseguirão, entregando vós às sinagogas e às prisões, aqueles que se dizem ser servos.
porque tu fala a verdade. Reconduzindo vós à presença dos reis e governadores, Adarai Bihashtriya, por amor do meu nome. Veja, não importa o que aconteça, fale da palavra, não importa por onde vá, fale da palavra, não importa o que faça, por onde vai, não tem roupa, abra a sua boca. Não é necessário você ser um teólogo ou ter aqui, Arabastur e Shireu, ter uma boa dicção para falar da palavra do Senhor. Apenas abra a boca, que o Senhor irá usar. Como assim aquele vaso, ele quer ser usado? Assim, Deus, ele quer usar vocês. Ei, dai floeste, ele rea, baleia. E vós acontecerá isso para testemunho uns dos outros. Para assim, Deus ele possa te usar, para assim você ter testemunho, para poder falar aqui, como daqui a pouco falarei um outro lindo testemunho que aconteceu comigo. Propondo, pois, em vosso coração, não premeditar, como a vez de responder. Veja, seja manso. Não importe a palavra do irmão, não importe quais perseguições estarei contigo, mas sim, seja manso, fale da palavra. É difícil? Ore, jejue, se consagre. Lembre da palavra, se consagre. Porque eu vós darei boca e sabedoria. Repetindo, porque eu vós darei boca e sabedoria, a quem não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vós opuserem. Não importa que esteja contra vocês, abra a boca. Assim como eu tenho falado todas as coisas, todos os dias que eu estou com vocês aqui, que eu estou com vocês lá na igreja, o Senhor vem falando, quer usar vocês. Ele precisa de servos, ele precisa de membros, mas para a obra, não para sentar e escutar, para a obra, para ser discípulo dele, apóstolo dele. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. Oh glória! Lembre-se daquela palavra que disse no começo, que o profeta falou: estar vivo por Cristo. Não sei o que acontecerá comigo, com a minha esposa, para onde nós vamos pregar por aí. Não sabemos o que acontecerá aqui, para onde o Senhor lá, a Súria, irá levar uns aqui. Mas assim, lembre-se sempre do profeta falando: estar vivo para Cristo. Se morrer é lucro, estaremos na glória. Glória a Deus. E até pelos pais e irmãos. Amém? Capítulo 17. E de todos sereis odiado por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo de vossa cabeça, porque eu estou contigo. Aleluia! Aleluia! Na vossa paciência possui a vossa alma. Seja manso, tenha paciência com seu irmão, na sua família primeiramente, após ao seu vizinho, aqueles que te encontram pela rua. E assim, tendo paciência, fale da palavra. Lembre-se sempre dessa palavra: orar e jejuar, ter paciência. Lembre-se sempre disso. Que o Senhor, Ele usará vós, Ele usará vocês. Assim como Ele usou vários desse livro aqui, como Ele usou Davi, como Ele usou várias pessoas, assim como eram pequenos. E eu, Senhor, sou mais pequeno, meu Deus, assim o Senhor diz que irá usar, porque é necessário. É preciso usar para a obra. Amém? Estejam sempre na palavra, buscando e sempre tendo em mente que é necessário estar com Deus, porque o fim está próximo. O fim é por esses dias. Não há mais meses ou anos. É por dias que começarão a acontecer as coisas. Assim, eu estou falando porque a palavra está dizendo aqui do Senhor, e assim Ele já tem me falado várias vezes, e por outros irmãos também, até esse irmão que aqui está olhando, o Senhor também já falou para ele, que é a Tarasterian, que é por esses dias que irá acontecer. Então assim, a palavra está sendo cumprida. Não se assustem e não temem. Assim o Senhor, Ele quer vocês na obra. Lembre-se disso. Não sejam apenas vasos sentados. Amém? Irmãos,
Oh, glórias a Deus. O ano passado, vou contar um testemunho maravilhoso. Esse testemunho, para mim, é um dos mais fortes. Tem vários testemunhos que eu já fiz os vídeos também, e tem em vários lugares. Eu já contei, mas esse testemunho é muito forte. Eu fui ao monte orar lá em Taubaté, em cima do Atacadão. E era umas 2h pouco da manhã. Só tinha eu, o carro parado ali na frente, e tinha um outro carrinho antigo parado, não tinha mais ninguém na rua. Era apenas uma avenida de terra que vai para lá e para cá. Eu estava aqui, mais ou menos dessa distância, ajoelhado orando ao Senhor. Era 2h30 da manhã. E só tinha uma mulher lá em cima, lá, com mais 2 homens, muito longe. Não tinha mais ninguém próximo de mim. Estava tudo escuro. Mas dava para ver, por Taubaté ser muito clara, um horizonte que tinha uma mulher. E um povo lá em cima, lá adorando o Senhor. E comecei a orar, ajoelhado muito tempo, orando. De repente estava ajoelhado e o Espírito Santo falou comigo: filho, levanta a cabeça e abre os olhos. Daí eu estava ajoelhado com a cabeça no chão, levantei a cabeça e quando olhei, aquele povo, normal, não vi nada. Aquela mulher passando, uma mulher que estava sobre eles, com eles, passando e continuei orando. De repente, passou-se 5 minutos, estava ajoelhado. Escuta isso é maravilhoso. Essa mulher, ela desceu o monte, estava lá em cima. Falei: irmão, o senhor pediu para mim vir aqui, porque eu tive uma revelação, ele me deu contigo, que estava vindo tantas flechas sobre você, no seu peito, na sua cabeça. Eu estava vendo, não acreditei, como você está sendo atacado. Mas assim o Senhor diz que todo esse ataque, de todos os lados, sobre você, é porque você está muito próximo do Senhor. Porque sua consagração, seu jejum, Ele está vendo todos os dias. E assim, daí, ele falou assim, e o Senhor, Ele manda dizer agora, eu estava ajoelhado, ela na minha frente, aqui do meu lado. Eu estava olhando para o horizonte. E ela pegou e falou, e nesse exato momento o Senhor manda dizer que Ele está na sua frente, sorrindo para você, e você não consegue ver Ele. Daí eu comecei a chorar. Eu achei tão maravilhoso aquilo. E aquela moça, ela orou comigo, depois ela falou: irmão, eu preciso ir. Ela subiu de novo o monte. Eu fiquei ali sozinho, adorando, todo feliz o Senhor. E eu estava ajoelhado, mas não mais com a testa no chão, corpo ereto, e falei ao Senhor: Senhor, que o Senhor possa, essa parte é maravilhosa, que o Senhor possa me dar um abraço, que eu quero sentir a presença do Senhor. Quero sentir, sabe, alguma coisa forte, algum vento, alguma coisa. Eu me sinto abraçado. Se o Senhor está aqui sorrindo para mim, eu quero sentir a presença do Senhor. Aí eu abri os olhos, estava com as mãos abertas, eu olhei, nenhum ventinho aparecia. As gramas do chão tudo parado, as árvores tudo quieto. Amém. Eu continuei orando ali quietinho. Aí já passava-se mais de 1 hora que eu estava ajoelhado. Eu sentei no chão e comecei a louvar o Senhor. E não tinha mais ninguém em Vasos. Lá esse monte, ele é escampado, não tem árvore. Uma árvore lá na frente, eu estava lá em cima, eu estava ali ajoelhado. A grama é bem baixinha. Aí de repente, do escurão, lá no fundão, veio um homem, estava andando. Eu estava quietinho aqui e estava subindo um homem. Na minha reta, em direção, estava longe. E ele estava todo de branco, camisa de botão branca, calça social branca, sapato branco. Era um homem branco, cabelinho de lado, tudo certinho. Aí eu olhei assim e falei: nossa, será que ele é médico, né? Ou é dentista, ou é enfermeiro, que está no trabalho agora? É 2h pouco da manhã, 2h40 da manhã. Daí ele tem que adorar o Senhor, tem que ir embora já, né? Pensei assim, mas amém, só olhei assim. E continuei adorando o Senhor. De repente ele veio, mas eu fiquei com os olhos abertos. Ele veio, parou na minha frente, não tinha ninguém próximo de mim. Escutou o Senhor, queria um abraço assim. Ninguém escutou. Ele me deu as mãos assim e falou assim: filho, levanta. Eu levantei com dificuldade, eu estava muito tempo ajoelhado. Ele pegou e falou para mim assim: filho, o Senhor pediu para eu vir aqui para dar um abraço em você. Daí ele me deu um abraço, eu não acreditava naquilo, comecei a chorar. E aquilo, ele me deu um abraço e eu não posso descrever, assim, era um abraço humano, mas não tinha cheiro, não tinha nada, sabe, assim como um perfume que nós usamos. Eu consegui só ver o rosto dele, o cabelo dele de lado, certinho, parecia que ele tinha acabado de tomar banho, estava muito limpinho. Mas já era 2h pouco da manhã. Mas amém, daí eu abraçado com ele ali assim, quieto. Daí as minhas pernas começaram a tremer muito, não sei se era unção, que começou a tremer muito e ia cair no chão. Eu falei: minha perna está tremendo muito, eu vou cair no chão. Não, filho, você estava muito tempo ajoelhado. Ele falou assim para mim: como é que ele sabe? Pensei na hora, não tinha ninguém, mas ninguém. Só tinha ali fora o meu carro e um outro carro, um Sport vermelho parado.
não tinha mais ninguém. Só estava esse pessoal lá em cima. Eram 3 pessoas. Aquela mulher que veio falar comigo e mais 2 homens. E esse homem, ele veio, ele me abraçou, ficou ali uns 40 segundos abraçado, 1 minuto, e falou assim: filho, agora eu preciso ir. Eu falei: amém, Deus te abençoe. Ele falou: amém. Eu já estava de pé. E ele foi saindo até o matadouro ali, o mataburro, que sai ali do monte para poder pegar os carros. Eu estava de pé aqui e eu estava com a lanterna clareando. Aí ele foi saindo, eu já estava de pé, eu pensei: eu vou saindo também, devagarzinho. E aquele pessoal lá de cima, eles desceram, presta atenção. Eles desceram, eles se encontraram, saíram do monte e se encontraram ao lado do carro que eu estava, e tinha um outro carro, tinha um espaço no meio, eles estavam ali conversando, eu escutando. E eu estava aqui de pé, e eu fui devagarzinho saindo, para quando chegasse ali fora, eu queria agradecer aos irmãos. Irmão, Deus abençoe pela profecia, pela palavra, né? Agradecer a eles pelo aquilo que aconteceu. Aí escutando os irmãos, andando devagarzinho, né? O gênio doendo. Aí eu saí daquele mataburro, eu passei por trás do meu carro. Quando eu fui naquele espaço entre um carro e o outro, eu escutando eles, quando virei o rosto, não tinha ninguém. Eu falei: não acredito. Eu peguei a lanterna, liguei de novo, eu falei: dentro daquele carro que estava do lado não tinha ninguém. Dentro do carro. O meu carro está fechado e era uma rua assim, ó, não tinha nada do outro lado. Eu clareei para lá, não tinha ninguém indo para lá, ninguém, né? Silêncio total, só estava eu no monte. O Senhor mandou anjos para lá falar, para escutar a oração, para entregar a profecia e para me dar um abraço. Esse eu acho que é o maior testemunho. E quando eu voltei, eu não acreditei. Eu voltei, fui correndo falar para minha esposa sobre esse testemunho que aconteceu lá no monte. Depois eu testemunhei. E muitos outros têm ocorrido. E com o tempo eu irei contar para vocês também. Amém? Agradeço a oportunidade, essa palavra que o Senhor queria que eu falasse a vocês. Tenha esperança, porque o Senhor está contigo, está com vocês. Assim como fui lá para orar ao Senhor, porque eu queria ver o sobrenatural, eu queria, sabe, assim, um contato com o Senhor, e aconteceu isso. Ele está no meio de vós, porque assim a palavra diz: quando 2 ou mais reunidos estiverem em meu nome, assim eu estarei. Então Ele está, mesmo que você não veja, Ele está, Ele é vivo, Ele é real. Amém? Em nome do Senhor Jesus, eu entrego aqui essa palavra a vocês, e estejam sempre certos que Ele é maravilhoso. Amém? Glória a Deus.